Você pensa que conhece a história de São Jorge? Pensa que sabe quem ele realmente foi? Se você ainda não é inscrito no canal Altar e Trono, se inscreva agora e ative o sininho, porque o que você está prestes a descobrir vai chocar você. A verdadeira história de São Jorge é muito mais brutal, muito mais sangrenta e muito mais inspiradora do que qualquer lenda sobre dragões. Esqueça os contos de fadas, esqueça as imagens romantizadas e deixe seu like neste vídeo, porque a realidade do que esse homem enfrentou e sobreviveu é tão extrema que parece impossível. Mas aconteceu e foi documentado. Esta é a chocante história real de São Jorge. Jorge nasceu por volta do ano 280 em Capadócia, na atual Turquia. Seu pai era um oficial de alta patente no exército romano. Sua mãe era uma cristã devota da Palestina. Quando Jorge era ainda criança, seu pai morreu em batalha. Sua mãe voltou para a Palestina, levando o jovem Jorge com ela. Mas aqui está algo que poucos sabem. Jorge cresceu em um dos períodos mais violentos da história romana. O império estava em constante guerra. Fronteiras eram invadidas, revoltas internas explodiam, e os cristãos, a religião de sua mãe, eram caçados como criminosos. Quando Jorge tinha 17 anos, sua mãe morreu. Ele estava sozinho no mundo, órfão de pai e mãe. Mas ele tinha uma herança, a carreira militar de seu pai e a fortuna que ele deixou. Jorge tomou uma decisão que mudaria sua vida. Seguiria os passos do pai. Entraria para o exército romano. E aqui começa a parte chocante da história. Jorge não era um soldado comum. Ele era extraordinário. Sua ascensão militar foi meteórica. Aos 20 anos, já era oficial. Aos 23, tribuno, comandando milhares de homens. Aos 30 anos, ele havia alcançado uma das posições mais cobiçadas e perigosas do império. Guarda pessoal do imperador Diocleciano. Para entender o que isso significa, você precisa entender quem era Diocleciano. Ele não era um imperador comum. Ele era brutal, eficiente, implacável. Reestruturou completamente o império, expandiu as fronteiras, esmagou rebeliões sem piedade e exigia lealdade absoluta de seus guardas pessoais. Ser guarda pessoal do imperador significava que Jorge tinha acesso aos corredores mais secretos do poder. Ele via as conspirações, presenciava as execuções, participava das decisões que mudavam o destino de milhões. E estava sempre a centímetros de distância do homem mais poderoso do mundo. Jorge tinha tudo que um homem romano poderia desejar. Riqueza imensa, poder político, prestígio militar, propriedades em várias províncias, escravos, luxo. Ele estava no auge, no topo absoluto da sociedade romana. Tinha apenas 30 anos e já havia conquistado mais do que a maioria dos homens conquistaria em várias vidas. Mas ele guardava um segredo mortal. Jorge era cristão. E numa época em que ser cristão era crime capital, Jorge secretamente praticava a fé que sua mãe lhe ensinou. Ele orava escondido. Ajudava cristãos perseguidos discretamente. Mantinha sua fé completamente oculta, porque revelar seria sentença de morte. E então chegou o ano 303. Diocleciano decidiu que estava cansado dos cristãos. Ele queria exterminá-los completamente. Queimar suas escrituras, destruir suas igrejas, matar seus líderes e forçar todos os demais a renunciarem sua fé ou morrerem. No dia 23 de fevereiro do ano 303, Diocleciano emitiu o édito. A grande perseguição havia começado. Seria a perseguição mais brutal, mais sistemática, mais sangrenta que os cristãos já haviam enfrentado. Diocleciano convocou uma reunião especial com todos os seus principais oficiais, incluindo seus guardas pessoais. A reunião tinha um propósito: garantir lealdade absoluta. Todos os presentes deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Queimar incenso para Júpiter, derramar vinho para Marte. Era um teste. Quem recusasse seria identificado como cristão e executado imediatamente. Imagine a cena: o salão imperial, mármore polido, estátuas dos deuses, o imperador no trono. Centenas de oficiais presentes. Um por um, eles se aproximavam do altar, ofereciam sacrifícios e voltavam aos seus lugares. Era rotina, era esperado, era sobrevivência. Jorge observava. Seu coração batia violentamente. Ele sabia que logo seria sua vez. Ele tinha duas escolhas: oferecer o sacrifício, negar Cristo, salvar sua vida, manter tudo o que tinha conquistado, ou recusar, confessar Cristo e morrer ali mesmo. Pense no que estava em jogo. Jorge não era um homem comum que não tinha nada a perder. Ele tinha tudo a perder: posição, riqueza, poder, futuro brilhante. Ele era jovem, forte, no auge da vida. Tinha décadas de prosperidade pela frente.
Tudo o que precisava fazer era um gesto simples, queimar um pouco de incenso, murmurar algumas palavras, e tudo continuaria perfeito. Mas quando chegou sua vez, Jorge fez algo que chocou a todos presentes. Ele se levantou, caminhou até o centro do salão, e diante do imperador, diante de todos os oficiais, ele declarou em voz alta e clara: Eu sou cristão. Eu não oferecerei sacrifícios a falsos deuses. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. O silêncio foi absoluto. Ninguém podia acreditar. O guarda pessoal favorito do imperador acabava de cometer suicídio político e literal. Diocleciano ficou vermelho de raiva, mas também havia algo mais em seus olhos: decepção. Ele gostava de Jorge. E agora isso. Diocleciano não ordenou execução imediata. Em vez disso, ele tentou persuadir Jorge, ofereceu-lhe mais riquezas, mais terras, mais escravos, promoções ainda maiores. Prometeu perdoá-lo completamente se ele apenas uma vez oferecesse um sacrifício simbólico. Só isso. E tudo seria esquecido. Jorge recusou. Mais que isso, ele começou a pregar sobre Cristo ali mesmo, no salão imperial. Ele condenou a perseguição, chamou-a de injusta e cruel. Declarou que os deuses romanos eram demônios e que apenas Jesus Cristo era digno de adoração. A audácia de Jorge era incompreensível. Ele não estava apenas recusando obedecer. Ele estava atacando diretamente a religião do Estado, insultando os deuses do império, desafiando a autoridade absoluta do imperador. Na frente de todos, Diocleciano percebeu que persuasão não funcionaria. Então ele decidiu usar outro método: dor. Se Jorge não podia ser convencido, seria quebrado. Mas Diocleciano não queria apenas matar Jorge. Ele queria fazer um exemplo. Queria mostrar a todos os outros cristãos o que aconteceria se ousassem desafiar o império. Jorge foi despido de suas roupas militares, de suas insígnias de oficial, de tudo que simbolizava seu status. Ele foi acorrentado e levado para as masmorras imperiais. E então começou o horror. A primeira tortura foi o açoite. Mas não um açoite comum, era um açoite romano especial, com chicotes que tinham pedaços de metal e osso nas pontas. Cada golpe arrancava pedaços de carne. Jorge foi açoitado até que suas costas fossem uma massa sangrenta de carne exposta. Testemunhas disseram que era possível ver suas costelas através das feridas. Mas Jorge não renunciou Cristo. Então veio a segunda tortura. Ele foi amarrado a uma roda coberta com lâminas afiadas. A roda girava e as lâminas cortavam seu corpo repetidamente. Os registros históricos da época descrevem essa tortura como uma das mais brutais do arsenal romano. Quando tiraram Jorge da roda, ele estava mais morto que vivo. Colocaram-no em uma cela, esperando que morresse durante a noite. Mas aqui começa algo extraordinário, algo que até hoje desafia a explicação. Na manhã seguinte, quando os guardas foram buscar o corpo de Jorge para jogar aos cães, eles encontraram Jorge vivo. Não apenas vivo, mas de pé, orando. E suas feridas, as terríveis feridas que deveriam matá-lo, inexplicavelmente curadas. Os guardas ficaram apavorados. Correram para contar a Diocleciano. O imperador, furioso, acusou Jorge de usar magia negra, bruxaria, feitiçaria. Ele convocou mágicos e sacerdotes pagãos para expor os truques de Jorge, mas Jorge não usava truques. Ele simplesmente tinha fé e continuava pregando Cristo, convertendo guardas, convertendo prisioneiros, convertendo até alguns dos próprios torturadores. Diocleciano ordenou novas torturas. Jorge foi forçado a beber veneno mortal. Ele bebeu na frente de todos, e nada aconteceu. Continuou vivo, pregando Cristo. Então Jorge foi jogado em caldeirões de chumbo derretido. As crônicas da época registram que ele emergiu ileso, sem queimaduras. Foi colocado em fornalhas ardentes. Saiu sem um arranhão. Um famoso mágico chamado Atanásio foi trazido pelo imperador para desmascarar Jorge. Atanásio era conhecido em todo o império por seus truques elaborados e sua capacidade de expor fraudes. Ele chegou cético, confiante, mas quando testemunhou os eventos com seus próprios olhos, quando viu Jorge sobreviver a torturas que matariam qualquer homem 10 vezes, Atanásio caiu de joelhos. O mágico se converteu ali mesmo ao cristianismo. Declarou publicamente que o que via não eram truques, mas poder genuíno de Deus. Diocleciano, enfurecido, mandou executar Atanásio imediatamente. Ele foi decapitado no mesmo dia. Mas as conversões não pararam. A cada tortura que Jorge sobrevivia, mais pessoas acreditavam. Guardas se convertiam, soldados abandonavam suas posições, até nobres começavam a questionar os deuses romanos. E então aconteceu algo ainda mais chocante. A própria esposa de Diocleciano, a imperatriz Alexandra, secretamente foi até a cela de Jorge. Ela queria ver com seus próprios olhos.
Ela testemunhou as feridas de Jorge se curando sobrenaturalmente. Viu a paz em seus olhos apesar do sofrimento extremo. E foi tocada. Alexandra se converteu ao cristianismo. A imperatriz do Império Romano tornou-se cristã por causa do testemunho de Jorge. Quando Diocleciano descobriu, sua fúria não tinha limites. Ele ordenou que a própria esposa fosse executada. Alexandra foi martirizada, morrendo com o nome de Jesus nos lábios. Durante dias, as torturas continuaram. Jorge foi esticado no cavalete até seus ossos começarem a se deslocar. Foi enterrado vivo. Foi arrastado por cavalos pelas ruas de pedra da cidade. Cada tortura era projetada para ser mais brutal que a anterior. E cada vez, milagrosamente, Jorge sobrevivia. Os registros históricos documentam que Jorge sobreviveu a 7 diferentes sessões de tortura extrema ao longo de vários dias. 7 vezes foi torturado quase até a morte. 7 vezes sobreviveu milagrosamente. O número 7 não é acidental, tem significado simbólico profundo no cristianismo. Finalmente, Diocleciano percebeu que não conseguiria quebrar Jorge, não conseguiria fazê-lo renunciar a Cristo. E pior, quanto mais torturava Jorge, mais conversões aconteciam. O plano de usar Jorge como exemplo estava saindo pela culatra. Jorge estava se tornando um símbolo de resistência cristã. Então Diocleciano tomou a decisão final. Jorge seria executado, decapitação, sem mais torturas, sem mais chances. Morte rápida e definitiva. No dia 23 de abril do ano 303, Jorge foi levado ao local de execução. Ele estava calmo, sereno. Depois de tudo que havia sofrido, depois de todas as torturas que sobreviveu, ele finalmente enfrentaria a morte. Mas antes da execução, Jorge pediu permissão para fazer uma última oração. Permissão foi concedida. Jorge ajoelhou-se e orou em voz alta. E sua oração foi registrada por testemunhas cristãs presentes. Senhor Deus, Tu que me deste força para suportar estes tormentos, recebe agora minha alma. E protege todos aqueles que invocarem meu nome. Atende suas orações, cura seus doentes, liberta seus oprimidos, e dá-lhes a mesma coragem que me deste. Quando terminou a oração, Jorge colocou sua cabeça no cepo, olhou para o carrasco e acenou, indicando que estava pronto. O carrasco ergueu a espada, e com um golpe Jorge foi decapitado. Tinha 33 anos. Mas aqui está algo extraordinário que as crônicas registram. No momento exato da morte de Jorge, um trovão massivo sacudiu a cidade. O céu escureceu. Uma tempestade violenta começou instantaneamente. E muitos dos presentes, incluindo soldados romanos, caíram de joelhos, convertendo-se ao cristianismo ali mesmo. O corpo de Jorge foi secretamente recolhido por cristãos e enterrado em Lida, na Palestina. Mas a história não termina aí. Começou. Poucos anos após o martírio de Jorge, Diocleciano renunciou ao trono. Foi o primeiro imperador romano a renunciar voluntariamente. Ele se retirou para seu palácio e viveu seus últimos anos atormentado, segundo registros históricos. Alguns dizem que ele enlouqueceu, assombrado pelos cristãos que matou. E apenas 10 anos após a morte de Jorge, o imperador Constantino legalizou o cristianismo. A grande perseguição havia falhado. Em vez de destruir os cristãos, os fortaleceu. O sangue dos mártires, especialmente o sangue de Jorge, havia se tornado a semente da igreja. Mas o mais chocante vem agora. Dentro de 100 anos após sua morte, igrejas dedicadas a São Jorge existiam em todo o antigo Império Romano. Ele se tornou um dos santos mais venerados. Soldados o adotaram como patrono. Reis o invocavam antes de batalhas. Nações inteiras o escolheram como protetor. Inglaterra, Portugal, Geórgia, Etiópia, Catalunha, Lituânia, Moldgênova, Barcelona e dezenas de outras cidades e nações o consideram padroeiro. Como? Como um soldado romano executado por traição, se tornou o santo mais venerado por soldados e nações. Porque sua história é inegável, sua coragem é inquestionável, seu sacrifício é inspirador. Jorge tinha tudo, e escolheu perder tudo por Cristo. Ele podia ter vivido uma vida longa, rica e confortável. Bastava negar Cristo uma vez, apenas uma vez. Mas ele recusou. E não apenas recusou. Ele desafiou abertamente o homem mais poderoso do mundo. Sobreviveu a torturas que matariam qualquer pessoa. Converteu centenas, talvez milhares, incluindo a própria imperatriz. E morreu com o nome de Jesus nos lábios. Esta é a verdadeira história de São Jorge. Não é uma história sobre dragões ou princesas. É uma história sobre um homem real que enfrentou o verdadeiro dragão, o Império Romano perseguidor, e venceu. Não com espadas, mas com fé inabalável. O dragão da lenda é uma metáfora perfeita. O dragão representa o próprio Império Romano, cuspindo fogo de perseguição,
devorando cristãos, aterrorizando o povo de Deus. E Jorge, armado apenas com sua fé, derrotou esse dragão. Não matando Diocleciano, mas provando que nem a tortura mais brutal pode quebrar um coração que pertence a Cristo. Hoje, mais de 1.700 anos depois, a história de Jorge continua inspirando. Soldados ainda invocam seu nome antes de entrar em combate. Pessoas enfrentando dificuldades extremas oram a São Jorge pedindo coragem, e milagres continuam sendo atribuídos à sua intercessão. Mas a lição mais importante da história de Jorge não é sobre milagres sobrenaturais. É sobre escolha. Jorge escolheu Cristo sobre conforto, escolheu verdade sobre conveniência, escolheu eternidade sobre temporalidade, escolheu sofrer por alguns dias na terra para reinar eternamente no céu. E essa escolha está disponível para cada um de nós. Talvez você não enfrente tortura física, mas você enfrenta pressões, tentações, convites para negar sua fé de formas sutis, compromissos pequenos que parecem insignificantes. E a história de Jorge nos desafia. Você tem a coragem de permanecer fiel mesmo quando custa tudo? Jorge não era um super-herói de nascença. Era um homem normal que tomou uma decisão extraordinária. E essa decisão transformou não apenas sua vida, mas a história do mundo. O cristianismo sobreviveu à grande perseguição, em grande parte por causa de mártires como Jorge, que provaram que a fé cristã era algo pelo qual valia a pena morrer. Isso fez outros perguntarem: se essas pessoas estão dispostas a morrer por isso, deve haver verdade nisso. E começaram a investigar, e se converteram. E o cristianismo explodiu em crescimento, ironicamente, por causa das perseguições que deveriam destruí-lo. São Jorge nos ensina que o verdadeiro poder não vem de posição, riqueza ou força militar. Vem de fé inabalável, a coragem de permanecer fiel mesmo quando tudo está contra você, a disposição de perder tudo por aquilo que é eterno. Esta é a chocante história de São Jorge, um homem que tinha tudo e perdeu tudo por Cristo, um soldado que se tornou mártir, um mártir que se tornou santo, um santo que se tornou símbolo eterno de coragem cristã. E sua mensagem ressoa através dos séculos. Vale a pena. Cristo vale a pena. A vida eterna vale mais que toda riqueza temporal. E nenhuma tortura, nenhum sofrimento, nenhuma ameaça pode separar aquele que verdadeiramente ama Cristo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal Altar e Trono, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. E deixe nos comentários, você teria a coragem de Jorge? Você escolheria Cristo mesmo que custasse tudo? São Jorge, soldado de Cristo, mártir invencível, rogai por nós. Dai-nos a coragem que tiveste, dai-nos a fé que mantiveste, e dai-nos a certeza de que Cristo vale mais que tudo neste mundo. Salve São Jorge!